Olá galera, eu sou o professor Cadu e nessa aula de hoje nós falaremos sobre algumas propriedades da potenciação. São elas. A primeira delas diz que quando você tem uma potência do tipo a elevado a x multiplicada por uma potência do tipo a elevado a y, o resultado dessa multiplicação será a elevado a x mais y. Como você lê isso? Assim. O produto de duas potências com a mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Um exemplo prático disso é, se eu tiver que calcular 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 4, eu tenho o produto de duas potências com a mesma base. Eu conservo a base, que é o 3, e somo os expoentes. 2 mais 4, 6. O resultado disso vai ser 3 elevado a 6. Claro, não é? Olha a outra. Se ao invés de multiplicação você tiver a divisão, ao invés de somar você subtrai. Ou seja, na divisão de potências com a mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes. Olha um exemplo aqui, ó. 5 elevado a 8 dividido por 5 elevado a 6. Você está dividindo duas potências com a mesma base, que é 5. Então, você conserva a base, que é o 5, e subtrai os expoentes. 8 menos 6, 2. O resultado disso é 5 ao quadrado. Vejam como essa agilizaria bastante suas contas. Você não teria que calcular o 5 à oitava, nem o 5 elevado a 6. Você já poderia saber que esse resultado é 5 ao quadrado, e 5 ao quadrado é 25. Sairia muito mais rápido que calcular as duas. Terceira e última propriedade que nós falaremos hoje, que é a da potência da potência. Quando você tiver a potência de uma outra potência, a regra é conserve a base e multiplique os expoentes. Por exemplo, olha aqui, ó, 4 elevado a 2 e tudo isso elevado a 5. É a potência de uma outra potência. Você conserva a base, que é o 4, e multiplica os expoentes. 2 vezes 5, 10. O resultado dessa conta vai ser dado pela potência 4 elevado a 10. Tá claro? Algumas observações sobre como trabalhar com as potências. Vejam comigo. Eu escrevi aqui 4 potências para vocês me ajudarem a calcular, para a gente notar a diferença entre esses casos. Olha a primeira. Menos 2 elevado a 4. O meu expoente é 4. A minha base claramente é o menos 2. Olha o parêntese mostrando aqui. Então, para calcular isso aqui, eu preciso calcular menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Quanto vai dar isso? Ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Faz a conta comigo. Menos 2 com menos 2 dá 4. E aqui dá 4 de novo. 4 vezes 4, 16. Observem. Positivo. O mesmo não acontece aqui. Por quê? Se eu te perguntar nesse caso quem é a base e quem é o expoente ainda é o 4. Só que a base aqui não é o menos 2, é o 2. Porque esse 4 só faz efeito no 2, esse menos está antes. Então, se você tiver que calcular o valor dessa potência, a sua resposta é menos o 2 elevado a 4. Quanto é 2 elevado a 4? 16. Só que tem um menos na frente. Então, isso aqui dá menos 16. No geral, tomem muito cuidado em onde colocar e onde não colocar parênteses, porque isso pode fazer toda a diferença. Outros dois casos. Olha o que eu tenho aqui, ó. 2 ao cubo, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Olha o que eu tenho no caso de baixo. Menos 2 ao cubo. É menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Se você fizer as continhas, vai dar menos 8. E com esses 4 exemplos, eu quero que vocês me ajudem a preencher isso agora. Ó. O que acontece quando eu pego um número positivo e elevo a um expoente par? Pensa o que aconteceria aqui. Ó. 2 elevado à quarta daria 16. Ou seja, o resultado continua positivo. O que acontece quando eu pego um número positivo e elevo a um expoente ímpar? Tá aqui, ó. Número positivo com expoente ímpar continua dando positivo. O que acontece quando eu pego um número negativo e elevo a um expoente par? Tá aqui, ó.
Dá positivo mais uma vez. E o que acontece quando eu pego um número negativo e elevo a um expoente ímpar? Está aqui, ó. Esse é o único caso em que você vai obter uma potência negativa. Só é possível obter um resultado de potência negativa quando você pega um número negativo e eleva a um expoente ímpar. Tá ok? Por hoje é isso, pessoal. Tchau, tchau. Espero que tenham gostado.